Fala, gente! Povo lindo, povo abençoado, povo de Deus. Elisier Nascimento aqui, host do podcast Cristão que Investe. E hoje a gente vai ter mais um podcast abençoador, destravador e impactante. Antes, você já sabe, aperta em algum lugar, segue o canal, clica no sininho, compartilhe esse podcast com pelo menos mais 20 amigos, para que as pessoas venham conhecer um pouco mais desse trabalho que a gente tem desenvolvido através da Cristão que Investe. E as pessoas pensam que a gente fala de dinheiro, de investimento. Sim, a gente fala de dinheiro e de investimento, mas mais importante, o que queima no meu coração são as pessoas que investem naquilo que de fato tem valor para Deus. Uma vida de intimidade, uma vida debaixo das promessas, vivendo os princípios da palavra, entendendo qual é o seu chamado na geração em que está vivendo, cuidando da família, sendo zeloso com a obra do Senhor. E isso é o maior investimento que você pode ter. Por isso, segue a gente, clica no sininho, fica ligado. Nós estamos começando mais uma temporada de podcasts aí, de entrevistas abençoadoras e destravadoras. E hoje não podia ser diferente, né? Tem que trazer gente de alto nível, de alto gabarito. Bom, meu entrevistado de hoje, gente, para vocês terem uma ideia, foi um vocalista de uma das bandas que até hoje é de maior renome no nosso estado, aqui no Rio Grande do Sul. Uma banda extremamente conhecida, que já ganhou Grammy, só para vocês terem uma ideia do tamanho que representa para a música tradicionalista aqui do nosso estado, a banda em que esse rapaz, que esse homem de Deus, foi vocalista. Mas foi vocalista, conheceu Jesus, abriu mão desse status e dessa fama para viver o evangelho. Tem uma história fantástica de um milagre que ocorreu na vida da esposa dele. E escritor, palestrante, treinador, um pai zeloso e amoroso, um amigo que todo mundo que eu conheço, que conhece ele, fala: o homem é fora de série, realmente tem muito de Deus na vida, uma humildade ímpar, uma pessoa que você se encanta ao conhecê-lo. Primeira vez que eu conheci esse rapaz, esse homem de Deus, eu falei para ele se eu não me engano, não lembro se foi WhatsApp ou se foi direct, né, do Instagram, e a gente, quero falar contigo, tal, vamos conectar. Estive na casa dele, era para ser uma conversa rápida, comercial, mais de 2 horas conversando, contando o testemunho um do outro, e ali houve realmente uma conexão muito forte. Tenho acompanhado nos seus trabalhos. Hoje ele é o fundador e diretor da ADEC e também pastor da igreja Embaixada da Fé aqui na cidade de Canoas. Eu vou entrevistar, bate-papo descontraído com meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, oro pela sua vida, intercedo pela sua família, Fabinho Vargas. Depois disso eu vou embora, né? Não preciso mais, porque, cara, com essa apresentação aí, acabou, né? É, meu irmão. Que bom estar aqui contigo, né, velho? Satisfação, cara. Pô, feliz demais, cara. Eu deixei para te trazer depois, né? Eu trouxe um grande amigo seu, um cara que eu conheci através de você, que foi o nosso querido César Zanoni. Sim, porque a agenda do César é mais difícil, né? Não, e ele tava aqui, né? Ele veio ministrar em Campo Bom. E aí ele fez isso, a gente conseguiu fazer. Sim. Tivemos 2 oportunidades, na verdade, só que uma não deu certo, deu um problema técnico, não rolou, e aí na segunda acabou acontecendo. Mas sempre nessa cruzada de agenda. Mas eu comecei a perceber uma coisa, né, Fabinho? Tua agenda também tá tão concorrida quanto a dele. O homem tá andando pra cima e pra baixo, que eu tô vendo. Então eu digo assim, cara, eu vou ter que pegar esse homem antes que a agenda dele fique praticamente inacessível, né? Porque daqui a pouco é o que vai acontecer, gente. Cara, a agenda do Fabinho vai ficar inacessível. Escuta o que eu tô falando. Na verdade, até comentei com uma pessoa ontem, cara, que assim, ó, eu fico sem jeito de dizer pros meus amigos que eu não tenho como atender, cara. Porque parece que eu tô meio tipo assim, Fabinho agora tá selecionando, tu entendeu? E, cara, não tem nada a ver, nada disso. É que realmente a minha agenda tá muito puxada, porque eu tenho 3 semanas do mês aqui. Uma semana do mês eu sempre fico em São Paulo, porque 90% dos meus negócios são lá. Então, eu teria que morar lá, inclusive. Não moro em São Paulo porque eu não quero criar minha família em São Paulo. Certo. Então, o que é uma loucura, porque os meus amigos, os meus clientes, todos falam, cara, tu é maluco,
tu tem que morar aqui, não dá, até quanto vai aguentar? Eu falei, um falou para mim esses dias, tu não vai aguentar. Eu falei, então quando eu não aguentar eu venho, mas até aguentar eu fico lá. Então, uma semana do mês, eu vou normalmente na segunda-feira e volto na quinta de noite ou na sexta de manhã, no primeiro voo, tal, pelo menos para até sexta-feira aqui. Então, uma semana acabou. Aí eu tenho 3 semanas. Nessas 3 semanas que eu tenho a igreja, né? Eu sou pastor da Igreja Embaixada da Fé em Canoas, então nós temos a igreja. Eu tenho os meus negócios para tocar via online e tal. Eu preciso do meu escritório tocar isso. Reunião com sócio e clientes e negócios. Sim. Eu tenho um programa de rádio todos os dias. Também. Das 5 às 6. Esqueci de falar, gente. Radialista também, né? Radialista. Tem então, mais esse detalhe. Tem um programa na 95.5 FM todos os dias, das 5 às 6, que era todo dia comigo, mas chegou um ponto que eu digo, pessoal, me ajuda. Vou ter que delegar aqui. Tem que delegar porque eu faço do meu escritório. Sim. Mas mesmo assim, eu não conseguia. Eu tinha que estar às 5 horas da tarde lá, então eu não tinha como sair, eu não tinha como marcar. Então hoje o meu filho faz na segunda, eu faço terça e quarta. O pastor Evandro, que é o pastor da nossa convenção, da embaixada, faz na quinta, e a minha esposa Silene faz na sexta-feira. Então o pessoal começou a me ajudar para resolver isso. Então tem mais um programa de rádio. Aí tem a DEC, certo, que é a Academia do Empreendedor Cristão. Aí na DEC eu tenho treinamentos. Então, por exemplo, sábado agora eu tenho o Training Day de um final de um grupo de mentoria. Show. Um dia de treinamento, das 9 da manhã às 18 horas, que eu fico com a minha turma. Às segundas-feiras à noite, eu tenho a mentoria em grupo do Poder das Conexões. Aí eu tenho também as mentorias individuais. Aí tem os treinamentos. Então, por exemplo, tem Rugido do Leão, tem Improváveis, tem o plano, tem Casais de Empreendedores. Por exemplo, 21 de outubro agora tem Casais de Empreendedores. Show. Então tem os treinamentos. Mas para ter os treinamentos, Fabinho tem que preparar treinamentos, o Fabinho tem livro para escrever, Fabinho tem livro para corrigir. Escritor, gente, esqueci também. Escritor. Então, tem livro. Estou terminando um livro novo agora, com um título muito sugestivo, por sinal. O nome do livro é Eu Nunca Vi Alguém Fazer Certo e Dar Errado. Certo. Fabinho, eu falo muito... O pouco que a gente conseguiu caminhar mais junto ali no ano passado, tive ali um pouco mais perto de você, eu peguei muitos insights contigo, cara. Tu nem imagina. Então, quem é que se beneficia disso? Os meus alunos, né? Então, hoje eu trabalho com a Cristão que Investe através de mentorias focado no mercado financeiro, ensinando o povo cristão, de fato, como que o mercado funciona e tal. E eu sempre digo essa frase que tu fala, cara, eu acho fantástica essa frase que tu fala. Não tem como algo dar errado se tu fizer certo. Se tu fizer do jeito certo. Não tem. Então, e como é que as pessoas dizem, como é que se faz do jeito certo? Para cristão, olha para a palavra. É isso. Aprende, cara, nos princípios. Aí dá certo. Aí vai funcionar. Tá em paz. Tu tá em paz. Tu fez a tua parte, tu fez o teu melhor. Tu tá em paz. Cara, sabe que eu até estava conversando com o pastor Evandro essa semana sobre isso, a gente foi almoçar um dia, porque, cara, pra gente conseguir falar também é assim. Sim. A gente, quando vê, faz 15, 20 dias que a gente não consegue sentar, não consegue falar, a gente marca um almoço, marca uma janta depois do culto, pra gente poder sentar e a semana eu estava almoçando com ele, a gente estava falando justamente sobre isso. Estava falando, cara, que se a gente fizer tudo da forma correta, é claro que vai dar certo. A questão é que hoje a ansiedade não permite que as pessoas dê tempo ao tempo. Elas querem plantar hoje e colher amanhã de manhã. Certo. Isso não tem como acontecer. Pô, tu que é um cara que mexe com muito talento no mercado financeiro, por exemplo, tu sabe que não dá para mim colocar hoje e querer colher amanhã no mercado financeiro. Não tem como. Não tem como. Isso, e uma das coisas que eu falo para as pessoas, Fabinho, é que isso é até antibíblico. Sim. Porque quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de dinheiro. Isso. Quando a Bíblia fala de dinheiro, ela fala de semente. Tu não vê nenhuma semente planta hoje e nasce amanhã. Não existe. Ou seja, quando nós falamos de dinheiro, a gente está falando de processo. Sim. E o resultado do processo, ele está de acordo com a tua intenção e com a tua semente. Uma das coisas que eu fiquei muito tranquilo na minha vida, que eu tive uma certa crise em alguns momentos, é, cara, por que o ímpio prospera, ganha dinheiro, e os nossos irmãos, as pessoas que são filhos de Deus, que são salvos, não? Eu vivi muita crise com relação a isso. Até um momento, há 5 anos atrás, eu vou ter que abandonar tudo que eu estou fazendo para viver a obra de Deus, para fazer a vontade do Senhor, porque
aquela máxima, não, rico não vai pro céu, rico, sabe, aquelas crenças Sim, limitantes e religiosas eu vivi. Mas quando eu comecei a entender, cara, que aquele cara, ele tá prosperando, porque ele simplesmente entendeu um princípio, ou nem entendeu, ele simplesmente está agindo dentro de um princípio bíblico. Ele tá fazendo certo. Ele tá fazendo Ele pode estar fazendo errado outras coisas na vida Ele dele. pode estar colhendo errado, porque colheita também é uma maneira certa de fazer, né? E ele pode estar fazendo errado em outros ambientes áreas, da vida dele. Exato. Cara, no casamento, na relação com os filhos. Mas, de repente, se num negócio ele tá fazendo certo, vai dar certo ali. A questão porque é um princípio, né? E é um processo. Claro. Eu sempre falo assim, talento é uma coisa que se adquire. Então, tu pode adquirir um talento para algo. E aí não depende do sobrenatural, depende do campo natural, daquilo que tu tá disposto a desenvolver. Exatamente. Se tu não tem Cristo, tu vai desenvolver um talento, tu vai ganhar, mas, cara, isso não vai perpetuar na tua vida. Porque em função de outros valores, tu vai perder isso. Então, por isso que a gente vê muita gente que o cara fica milionário e às vezes no final da vida o cara perde tudo. Ou ele não perde o dinheiro, mas ele perde o casamento, ele perde a relação com os filhos, ele perde a paz dele. O que de fato tem valor. Né? O que de fato tem valor. O problema é que muitos cristãos hoje estão mais preocupados com essa relação de ser milionário do que ser próspero. E nós precisamos pensar primeiro na prosperidade. Eu sempre falo assim, o dinheiro é maravilhoso, cara. Mentiram pra gente muito tempo, principalmente para pessoas que nem eu, que não conheciam a palavra, mentiram para mim dizendo que o dinheiro era a razão de todos os males. E a Bíblia não fala isso. Não. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, hoje eu entendo, e para mim é muito tranquilo, o dinheiro ele é maravilhoso para poder investir na obra, para poder investir na vida de quem naquele momento está passando por uma dificuldade, para dar uma condição para a tua família de tranquilidade, para tu poder fazer uma viagem incrível com a tua família, para tu ir jantar num restaurante maravilhoso com a tua esposa, para tu colocar os teus filhos numa excelente escola. É para isso que o dinheiro serve. Para comprar um carro, para tu não ficar empenhado na estrada. É para isso. Agora, o problema é a inversão de valores. E inclusive muitos cristãos hoje estão em busca do dinheiro. Cara, eu sempre falo assim, busca o propósito, que o dinheiro vem a reboque. O dinheiro vem junto. Eu tenho uma ferramenta que eu uso lá no plano, num dos nossos treinamentos, que é a ferramenta de quanto tu quer ganhar. Então eu começo perguntando, se Deus fosse colocar uma grana na tua conta hoje, quanto tu gostaria de ter? E aí eu digo, bota aí um número, qualquer número, o número que vai resolver a tua vida. Tu já viu fazendo isso? Certo. E o cara coloca. No final, não vou dar o spoiler da ferramenta, claro. Mas no final as pessoas começam a mudar o número. Por quê? Porque elas escolhem um número aleatório, mas elas esquecem que junto com aquele número vem compromissos, vem obrigações. Tu entendeu? Sim. Porque, cara, o dinheiro não vem assim, agora tá na minha conta, é meu. Não, cara. Ganhar dinheiro é complicado e manter o dinheiro é mais complicado ainda. Pegando esse gancho, Fabinho, eu sempre falo nas minhas mentorias, eu começo, a primeira delas que eu falo sobre o propósito da riqueza, tem uma mentoria que eu falo só sobre isso, que a gente fala realmente eu penso na mesma coisa que você. A gente já falou bastante sobre isso, tu me falou bastante. De propósito. Então a primeira coisa que eu falo no propósito da riqueza é, mano, se amanhã cair na tua conta, a mando de Deus, R$1 milhão, tu sabe o que tu vai fazer com cada um desses 1.000? A maioria não sabe. A maioria não sabe. E os que dizem que sabe, aí eu vou apertar, beleza, vamos ver se tu sabe mesmo. Os primeiros 5.000 vai fazer o quê? A maioria não chega em 100 mil. Sim, cara. Entendeu? E aí eu simplesmente falo o seguinte, tu nunca vai ter 1 milhão, porque tu não sabe o que fazer. Deus não dá nada pra ninguém da qual eu não saiba o que vai fazer. Exatamente. Então te prepara, cara, pra ser um administrador de 1 milhão. E aí vai entrar exatamente o que tu tá dizendo. As responsabilidades, né, o compromisso com relação a tudo isso. E quando eu falo do propósito da riqueza, tá na Bíblia. Eu faço uma afirmação, quando a gente faz o programa na rádio, eu faço uma afirmação dizendo, Deus quer que você seja rico. Ponto, tá na Bíblia, isso tá na palavra de Deus, tá lá escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Para que em tudo sejais ricos. Sim, perfeito. E detalhe, e não é só riqueza financeira. A Bíblia está dizendo em tudo. Em tudo. Em tudo, Fabinho. Não é numa parte. Não é quase tudo. Quando a Bíblia fala tudo, ela está falando tudo. Só que quando a gente vai usar, né, a parte teológica do texto dentro do contexto, ali está falando de dinheiro. Ali está falando de dinheiro. Paulo está escrevendo ali a respeito de dinheiro.
E se a gente vai pegar, tá beleza, mano, vai ser enriquecido em tudo financeiramente. Só que daí tem uma vírgula. Que é aí que está contido o propósito. Para que sejais generosos. E aí é que pega, cara. Pra que eu quero o dinheiro? E aí é que pega. Porque vamos ser sinceros, Fabinho. Cara, eu conheci tua casa. Eu tive jantando contigo, tomando café. Tu é um homem simples, Fabinho. Claro. Entendeu? Tu é um homem que, assim, ó, a tua conduta me admira muito. Eu fico... eu sempre digo assim, trazer pessoas como você num podcast como esse, queridos, é para vocês conhecerem este homem, não do que ele vai falar. A Bíblia mesmo diz, deixa que seja a boca de outra que te louve. E eu vou louvar a vida do Fabinho pela pessoa dele. Cara, é uma casa simples, não é luxuosa, você não vai ver algo... Mas assim, lá tu nota 3 coisas. Alegria, comunhão e Cristo. Amém. Eu, pelo menos, tive essa impressão. Amém. Se outro tiver outra impressão, não sei, mas Amém. Eu tive essa impressão. E a gente nota, Fabinho, uma grande verdade, cara. A percepção e a impressão que eu tenho, óbvio, depois a gente vai confirmando conforme a gente vai vendo os testemunhos, Sim. né? Tu é um homem, cara, que tu vive com muito menos do que tu ganha. Ah, com certeza, absoluta. Entendeu? Sabe? É perceptível. Absoluto. Tu vive com muito menos do que tu ganha. E esse acho que é um dos segredos que as pessoas precisam entender quando a gente alcança um patamar financeiro. Mano, se tu ganha 1 milhão, tu não precisa gastar 999. Porque tu não pode ser escravo disso. Exato. Dinheiro é para ser servo e não teu senhor. Isso. Então, esses dias, pegando esse gancho, um dos homens mais ricos e o CPF mais poderoso da Bolsa de Valores, num podcast, ele abriu quanto que ele ganhava por dia. Ele ganhava por dia mais de 1.100.000. O maior CPF da Bolsa de Valores ganhava por dia mais de 1.100.000. Não é cristão. Pelo menos não é... Sim. Não confessou, né? Ganhando isso, ele foi colocar a vida dele. Quanto é que ele gastava? Qual era o custo de vida? Não dava 10 mil reais. Era o custo de vida. Agora, o que esse homem fazia com os 1.090.000? Mais dinheiro. Cara, naquela hora o Espírito Santo falou no meu coração e disse assim: filho, eis um escasso na tua frente. E o pior, eis um escasso que o mundo admira. Porque a verdade é essa. A gente, antes de entrar, isso que ele estava falando. A gente estava falando de uma pessoa semelhante. Exatamente. Né? Cara milionário e que, cara, ele tá atrás de mais dinheiro. Barganhando a própria vida. Exato. Né? Mas tu sabe que, primeiro, eu acho que a felicidade está nas coisas simples, né? Então, quando tu fala, né, pô, eu tenho uma vida muito... Tenho mesmo, cara. Porque eu gosto de viver bem, mas não viver luxuosamente. Isso são 2 coisas diferentes. Então, eu moro numa casa muito boa, no sentido de que é ampla, espaçosa, tem tudo que eu preciso, tem tudo que a minha mulher precisa, porque elas precisam mais do que a gente. É verdade. Então, tem tudo que ela precisa, né? Ela tá sempre, vamos reformar isso aqui, vamos fazer aquilo lá, não tem problema, vamos lá, vamos fazer e tal, né? Mas o espaço, para mim, mais importante da minha casa é onde tu foi jantar, que é um espaço gourmet que eu tenho lá na minha casa para 40 pessoas sentarem, jantarem confortavelmente, um lugar super gostoso, aconchegante que a gente criou lá, um espaço gourmet muito legal. E lá nesse lugar eu sou cozinheiro para receber as pessoas, porque no final o que vale é isso. Eu tenho uma masterclass até agora na semana, chama O Poder das Conexões, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que nós somos o resultado das nossas conexões. Amém. Né? O mundo é dividido em era, e as eras mais recentes são a primeira era, mais recente era da terra, né, cara? Quem tinha muita terra e quem mandava, os grandes fazendeiros e tal. Esses caras no mundo inteiro, tinha muita terra, o cara mandava. Depois a era industrial, né? As grandes indústrias e tal, o Henry Ford, os caras, esses caras que dão as cartas. Cara, mas hoje não. Hoje nós vivemos a era da informação. Quem tem informação é que manda. E como é que eu tenho informação? Através de boas conexões. Então, hoje, quem tem as melhores conexões, tem as melhores informações e é quem realmente tem o poder no mundo. Porque as informações vêm numa conversa informal. Eu falava até agora num vídeo, há pouco tempo antes de vir para cá,
dando pra minha turma lá um exemplo, que um dia eu tava no Rio, cara, tinha ido gravar no Roupa Nova. Certo. E, pô, sou muito amigo da turma lá e parceiro de composição e tal, o que me alegra muito, ser parceiro dos caras que tu admira, que te inspiraram. E um dia eu tô no Rio, cara, e tô gravando e aí de tarde eu ia ter uma folga. E aí de manhã eu tô conversando com o Fegali, ele falou, cara, pô, de tarde eu vou ter que mexer nisso aqui, lá, não sei o que, pô, a gente vai ter que continuar a gravação amanhã. Eu falei, cara, eu vou ligar pra um amigo aqui, vou ligar pra um amigo, faz uns 10 anos que eu não falo pessoalmente, assim, com ele, sempre mantendo contato, mas tipo, uns 8 anos que eu não sentava com ele, assim. Aí mandei uma mensagem pra ele, de manhã já cedo, falei, irmão, deixa eu falar o seguinte, cara, tô no Rio, e à tarde eu não vou gravar e tal, eu sei que é meio em cima agora, era tipo 9 horas da manhã. Mas se tu não tiver compromisso pro almoço, eu tô aqui na Barra da Tijuca, tu me diz onde é que tu tá, eu vou até aí e a gente almoça. Ele falou, cara, eu termino uma reunião em Botafogo, 1 hora da tarde, e se tu não te importar de vir até aqui, a gente podia marcar num restaurante, então, marcado. Fui almoçar com o cara. Mas foi almoçar pra gente bater um papo, pra gente conversar, a gente falava sempre por telefone, mas pessoalmente não. Cheguei no restaurante, começamos a almoçar, ele falou, Fabinho, cara, eu cheguei de Portugal agora essa semana, pô, os caras estão fazendo uma construção assim, assado, por causa da feira, lá da Expo e tal. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, tu não vai pra Expo? Eu falei, cara, eu não sabia nem o que estavam fazendo, quanto mais. Ele falou, pô, quem tá levando os artistas é um amigão meu irmão Renato Baiton, cara. Ele é o cara que tá fazendo isso. Pô, vou te apresentar ele. Pá, bacana, legal, ótimo e tal. Ele falou, quem sabe a gente termina o almoço aqui, eu vou ligar pra ele, se ele estiver no escritório, a gente vê se tomar um cafezinho aqui, a gente toma um cafezinho lá com ele, não é muito longe daqui e tal. Falei, ok. Ele chamou o cara, pô, vem pra cá, tô no escritório e tal. Bom, no resultado, fomos pro escritório do cara, tomamos um café, ele falou, pô, Fabinho, pô, assim, cara, o Fabinho é o cara do Tcheguri, o cara assim, assado lá do Rio Grande do Sul, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara não sei o que, babá, babá. Fez mais ou menos como tu na abertura do podcast aqui, falou um monte de coisa. Os meus amigos são exagerados. Né? Os meus amigos são exagerados. São verdades. Cara, falou isso, o cara olhou pra mim e falou assim, pô, Fabinho, dia 11 de julho, cara, tu estaria disposto a fazer um show lá em Lisboa e tal? Falei, cara, 11 de julho, deixa eu dar uma olhadinha na agenda aqui. Falei, cara, de boa. Ele falou, então tá. Pô, eu tenho tanto de cachê, cara, era 3 vezes nosso cachê. Tenho tanto de cachê e tal, papá. Pô, resultado, cara. Eu saí dali com um contrato assinado. E 6 meses depois eu estava em Lisboa, fazendo um show nas margens do Rio Tejo, de frente do lugar onde saíram as caravelas pro Brasil. Olha aí. Mas tudo porque eu liguei para um amigo para almoçar com ele, cara. Pra tomar um café. Eu saí para almoçar com ele, ele me levou pra tomar um café com outro cara. E detalhe, né, Fabinho? Sem a intenção de fazer negócio. Não, cara. É aí que eu tô te falando. Só que esse meu... Por isso que eu... Mas quando, tipo assim, tu não tinha intenção de fazer negócio. Não, era conectar. Era conectar, era reconectar com o cara. Claro. Eu ia ter a tarde livre. Pô, cara, tem o meu amigo aqui. O nome dele, inclusive, é João Alegria. Chama João Alegria. Foi o cara que foi diretor daquele programa legal da Regina Casé. Sim, sim. Do Central da Periferia, no Fantástico, que era ele que fazia. É meu amigão. E ele e o Hermano Viana, que é o irmão do Herbert Viana, certo. Os dois são meus amigos, os dois tinham feito um super de um projeto comigo uma vez e tal. E eu falei, pô, cara, vou ligar pro João e tal. Sempre falava por telefone, mas onde eu quero chegar é o seguinte. Cara, eu fui almoçar com um amigo que tinha a informação. Por isso que eu falo das eras da terra, da indústria e da informação. E a informação chega através das pessoas. Ele tinha uma informação que eu não tinha, que ia estar acontecendo a feira lá em Lisboa e tal, e ele tinha informação de quem era o cara que estava levando shows. Ele tinha essas duas informações. Sim. E ele tinha a conexão para me colocar em contato. Resultado, cara, eu liguei de lá para meus irmãos, falei, cara, 11 de julho a gente está fazendo um show, ele vai estar fazendo um show em Lisboa. Que legal. Né, de frente pro Rio Tejo lá. Então, é isso, cara. É as conexões. E o dinheiro, pô, vim de lá com o senhor de um cachê, eu ganhei uma grana legal. Ainda fiz uma coisa maluca, né? Porque daí eu segurei a segunda data, a data de volta, no caso. Uhum. A gente foi no dia 9 de julho para fazer o show dia 11. E eu falei, cara, a única coisa eu não quero que meu voo seja de volta no dia 12 nem 13. Eu quero que meu voo seja de volta no dia 24. Daí ele falou, por quê? Eu falei, não, cara, porque eu vou ficar lá, vou fazer uns shows lá também. Mas eu não tinha shows para fazer. Mas eu falei assim, cara, eu vou conectar com alguém.
E conectei, cara. Eu conectei com a embaixatriz do Brasil em Lisboa, que é uma gaúcha de Cruz Alta. Mas olha aí. E através do Winston Fritz, que é o cara que fez o plano real com o Fernando Henrique. Com o Fernando Henrique. Um dos economistas. Um dos economistas que é meu brother. Olha. E aí, cara, o que aconteceu? O cara me botou em contato com a embaixatriz, que me colocou com a embaixada brasileira e que contratou os meus shows, me deu hospedagem, pagou o cachê, fez tudo. De novo, conexão. Então, por isso que hoje eu tenho essa mentoria lá na DEC, do Poder das Conexões. Primeiro que eu entendo que, por misericórdia, Deus me transformou num especialista nisso. Certo. Na especialidade de fazer conexões com as pessoas. Por isso que eu fico tão chateado quando eu não consigo atender os meus amigos. Né? Mas já saibam que não é por mal, é porque realmente a coisa vai tomando um volume que chega uma hora que a gente não dá conta. Mas eu acredito nisso, entendeu? Eu acredito nesse poder da conexão. Se eu estou contigo aqui, é porque um dia tu me mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram. No Instagram. E eu já tinha ouvido uma entrevista tua numa rádio falando de investimento e tal. Pô, eu falei, pô, cara, o cara que eu ouvi e tal, pô, legal pra caramba, o cara tem um trabalho sensacional. Respondi pra ti, claro, irmão, vamos tomar um café. Sim. Cara, marcamos um café, depois a gente já foi jantar lá em casa e agora nós estamos aqui. E agora a gente tá aqui. Entendeu? Então, uns treinamentos. Não é, pô, vários treinamentos. Ali tu conheceu o César, conheceu o Antunes. O Antunes, exatamente. E nos próprios treinamentos da DEC, cara, o que mais acontece são essas conexões. Verdade. Inclusive eu induzo o pessoal, faz muita ferramenta em dupla e tal, exato. E faz mudar as duplas e separa casais, pelo menos momentaneamente, não? Separa amigos, os conhecidos para conectar com quem não se conhece. E aí depois, cara, é doido, é doido porque eu chego, no outro dia eu olho no Instagram uma galera que não se conhecia, cara, tomando café junto, almoçando, fazendo conexão, sendo parceiro de negócio, fazendo sociedade. Pô, cara, no final de tudo é isso que vale. Amém. Que coisa linda. Cara, contigo a coisa flui tão fácil, tão rápido que é maravilhoso. Mas assim, gente, Fabinho, vou tentar falar de cabeça, tá? Cantor, profissional, de uma das maiores bandas aqui do Rio Grande do Sul, chamada Tchê Guri. Quantos anos, Fabinho, foi? Eu fui quase 20 anos. Quase 20 anos. Empresário no ramo da música, hoje no ramo de treinamentos e desenvolvimento de pessoas, escritor, tá certo? Investidor, porque tem outros negócios, então está investindo em outras frentes de trabalho. Casado com a nossa pastora Silene, uma bênção. Já o livro dela impactou minha esposa de uma forma fora de série. Pastor de uma igreja hoje aqui numa das maiores cidades do nosso estado, que se chama Canoas. Pai do Murilo, um gurizão, um cara assim, um menino de ouro. Não tem como tu não gostar dele, um menino educado, um menino simpático, articulado, alegre. Olha, que eu admiro muito. Murilo, tu não sabe, a gente pouco falou assim, mas assim, eu tô te falando aqui, cara, eu te admiro mesmo, tá? Tem que trazer ele aqui, vai ser um papo incrível, cara. Gosto de falar de finanças, gosto de falar de economia, aí, de política. Não, é articulado que nem o pai, né? Domina vários assuntos. Mas assim, Fabinho, eu sempre gosto de começar o podcast e a gente vai fazer nesse intermédio aqui. E antes de eu falar, porque essa parte é importante, vou abrir aqui para o nosso patrocinador master desse programa. Então você vai rapidinho ver esse vídeo, a gente vai tomar uma aguinha aqui. Você vai ver esse vídeo do nosso patrocinador master e a gente já volta. Eu vou fazer essa pergunta para o Fabinho, que é uma pergunta que eu acho extremamente importante, que normalmente eu faço no começo, mas vamos fazer agora. Se liga no nosso patrocinador. Fala pessoal, então você já sabe, vamos falar agora do nosso patrocinador, que é muito importante porque ele ajuda com que este episódio chegue mais longe. E sabe qual é o patrocinador que eu vou falar agora? Bom, você gosta de viajar, né? Você precisa pegar avião. E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma viagem longa, ou até no dia a dia, a gente acaba por não ter experiência fazendo escolhas erradas. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te apresentar a MX Viagens. Sabe por quê? Porque a MX Viagem é uma empresa diferenciada, é uma empresa que faz um atendimento personalizado. Vantagens que a MX Viagens tem: ela consegue passagens mais baratas para você ir para o teu objetivo, ir para o teu destino. E tem um detalhe: eles cuidam de você desde o check-in até o check-out,
desde a questão da tua bagagem, ou seja, a tua viagem ela é cuidada de ponta a ponta. Você vai mandar uma mensagem pro meu amigo Melo, nesse contato que está aparecendo aqui na tela. Por quê? Você vai dizer, eu vi lá na Cristão que Investe que vocês cuidam da minha viagem, é verdade? Ele vai dizer, é sim, e vai te dar um desconto ainda. Olha que interessante os diferenciais. Essa empresa ela é especializada em emissões estratégicas. O que significa isso, Elisele? Ela faz uma emissão de passagens obtendo um valor diferenciado, ou seja, mais barato. Seja para cá, para dentro do Brasil ou para fora do Brasil. O foco deles é tornar prático e eficiente todos os detalhes da tua viagem. O suporte é totalmente humanizado. O Melo e a Janaína, tá? Com muito carinho e uma atenção sem igual. Eles vão fazer a entrega desde o teu check-in até o teu embarque e o teu desembarque, tá certo? Linkados diretamente durante toda a tua viagem, fazendo contato com todas as companhias aéreas necessárias, tá? Sofreu algum dano com a bagagem, não te preocupa. É eles que vão estar preocupados em resolver tudo isso. E se tiver qualquer problema com a viagem, eles ainda têm uma assessoria jurídica para te ajudar, inclusive na busca por indenizações, tá bom? Então não esquece, MX Viagem, uma empresa cristã que se preocupa em te dar a melhor experiência na sua viagem. MX Viagens, chama o Melo, chama a Janaína, que eles vão te atender e vão com certeza conseguir a melhor experiência para você. Voltando então, se ligou no patrocinador, ajuda, gente. Conecta com o patrocinador que a gente só traz gente boa pra cá. Fabinho, eu gosto de fazer uma pergunta. Cara, multifunções, tu hoje tá te virando em mais do que um, que eu sei. Muita negócio, tem que estar presente fora do estado, em outras cidades, vários compromissos, né? E eu sei que tu prioriza muito a tua família, é notório, traz os negócios pra perto. Como tu mesmo falou, cara, não quero ir para São Paulo, até onde não der, eu vou segurar aqui no Rio Grande do Sul. E eu te admiro por isso, porque tu vive pelo propósito e não por propostas. Eu acho que isso é fantástico em alguém que realmente entendeu o chamado de Deus, porque é muito fácil a gente se mover por propostas. Sim. E propostas todos os dias vão bater na porta de quem realmente Deus tem levantado. Exatamente. Mas o propósito nos mantém firme no foco e no objetivo. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela é importante, já que é a primeira vez que a gente está fazendo esse podcast, o primeiro de muitos, né? Quem é Fabinho Vargas? Cara, eu sempre falo que o dia que eu for daqui lá para cima morar com Deus, e que eu espero que demore bastante, porque eu tenho bastante coisa para fazer aqui ainda, mas o dia que eu for lá, cara, eu tenho uma expectativa e um sonho. Que quando perguntarem para os meus filhos quem foi o teu pai, que eles não digam que eu fui um empresário, que eu fui um escritor, que eu fui um homem de negócios. Minha expectativa é que eles digam que o pai deles foi um homem de Deus. Porque o resto, cara, o resto é consequência disso. Eu sei como é viver sem Deus e sei como é viver com Deus. E eu não quero nunca mais viver sem Deus. Eu conheci Jesus há 15 anos. Né? E antes disso, se alguém chegasse e me entregasse uma palavra, quem sabe um profeta, dissesse, olha, eu vim te dizer que Deus tem um projeto na tua vida e que tu vai ser pastor. Eu errei muito desse cara. Eu ia achar muito engraçado, porque eu pensava, eu não vou ser nunca nem crente, quanto mais pastor. Né? Então, quando tu me pergunta assim, cara, quem tu é? Eu sou um homem de Deus, com suas falhas, com seus defeitos, né, buscando acertar, tentando errar menos do que acertar, mas eu sou isso. Depois eu sou pai de família, eu sou o pai da Manu, pai do Murilo, né, que são as minhas joias preciosas, né, os dois, e eu sou o marido da Silene, né, que é a mulher que me completa, a mulher que nem sempre a nossa relação foi assim. Até 15 anos atrás a gente tinha uma relação... Eu brinco até que a gente tinha um casamento 50% que a gente achava que era 100%, né? Porque dos meus amigos era pior que o meu ainda. Sim. Né? Mas hoje realmente, cara, a gente tem uma relação, um casamento 100%. Quando eu ministro para homens ou casais, no final sempre alguém me pergunta, pastor, o senhor nunca discorda da pastora Silene? Eu falo, eu discordo todo dia, meu irmão. A diferença é que eu discordo, mas eu não digo. Sabedoria. Sabedoria de história. Eu discordo, mas eu não digo. Cara, eu discordo todo dia, porque a gente é diferente, cara.
A gente é diferente. A Silene pensa por um lado, eu penso para outro. Nós somos pessoas de formação cultural diferente, tu entendeu? De estruturas familiares diferentes. A gente, quando eu comecei a namorar a Silene, eu tinha 25 anos, ela tinha 16. Mas por aí, quando ela namorava 9 meses comigo, o pai dela morreu. Né? Morreu jovem pra caramba e tal. E eu assumi um papel meio de namorado, pai, né? Então tudo isso influencia, né? Então nós pensamos, eu acho que eu aprendi mais com a Silene do que ela comigo. Eu aprendi muito com ela, inclusive a questão, assim, eu venho de uma família muito humilde, né? Muito pobre. E então, cara, até a questão do gosto pelas coisas, sabe? Por mais que com o Tchê Guri eu conheci muitos lugares, eu viajei demais, eu conheci os melhores restaurantes, os melhores hotéis, os lugares turísticos mais legais do Brasil, do mundo, né? Viajei pela Europa, Estados Unidos com o Tchê Guri, mas era muito a questão do trabalho, né, cara? E lá trabalhava, conhece a entrada e saída de cidade de hotel. E aeroporto. E aeroporto acabou. Verdade. Né? Mas com a Silene, cara, eu passei a aprender a curtir algumas coisas mais, aprender a curtir melhor a nossa casa, né? Até quando tu fala, pô, que eu sou um cara simples, cara, a minha casa, se não fosse minha mulher, seria mais simples ainda, entendeu? Porque hoje a nossa casa é uma casa super confortável, uma casa bonita, extremamente uma casa, bom gosto, né? De bom gosto. Parabéns para a pastora Silene, que tem um extremo bom gosto. Mas como nós falamos, não existe luxo, exatamente, mas existe capricho. Existe atenção a detalhes, excelência, bom gosto, limpeza, uma limpeza impecável. O Fabinho acho que recebe 40, 50 pessoas numa noite, no outro dia... Tá pronto para outro. Tá pronto para outro, porque o negócio... Eu já tive essa situação de estar em sequência lá, e eu digo, mas quem é que faz a limpeza aqui, rapaz? E a Bíblia fala, né? A mulher de Provérbios 31, né, Fabinho? Que ela exercita muito bem a liderança para fazer as coisas e a Silene é uma líder na nossa casa. Eu sou o cabeça, sou o provedor, mas, cara, a Silene é uma líder da nossa casa. Ela que lidera todo aquele funcionamento. Senão as crianças chegam atrasadas no colégio, o almoço não está no horário. Se não fosse ela, se fosse eu, cara, com a agenda que eu tenho, é impossível. Cara, as coisas lá em casa funcionam como um relógio. Porque ela... Mas a gente discorda. Então eu brinco, né, com essa história. Eu discordo todo dia, só não falo para ela, né? Cara, é claro que eu falo. Mas hoje a gente tem uma relação onde a gente conversa. Onde eu digo, onde na maioria das vezes eu perco, é claro, né? Onde eu digo pra ela, eu acho que não. Ela falou, mas eu acho que sim. Eu falei, então faz do seu jeito que é legal, tá bom demais e tal. Porque, cara, eu entre as coisas que eu falo muito, talvez uma das coisas que eu mais falo é que na vida nós temos duas alternativas. Ou ter razão ou ser feliz. Verdade. Entendeu, cara? As duas juntas é muito difícil. É difícil. Né? E eu quero ser feliz. E também eu falo da questão do que é central e o que é periférico. O que é central, a gente não negocia. O que é periférico, cara, não tem problema. Por exemplo, o que é central? Cristo. Cara, é central, eu não negocio Cristo. É central. Agora, eu tenho um amigo que ele é cristão como eu, mas ele é cristão católico. Eu vou discutir os santos com ele? Não vou, cara, porque é periférico. Porque o que é central é Cristo. O que nos une é maior do que o que nos separa. Sim. Então eu vou arrumar um problema com meu amigo, porque nós pensamos diferente, ou então um adventista. E uma grande verdade, né, Fabinho, quando tu falou da questão do católico, acho que é importante a gente dar uma salientada. E eu tenho convivido com alguns católicos, porque a religião que a gente vive meio que deixou como inimigo. Isso, né? Aí. Cara, tem católico que Cristo é o centro. Entendeu? O santo ali é a questão do credo. É, porque é periférico. Porque eles aprenderam, mas assim, eles não buscam o santo. Sim. Eles reconsideram, mas é Cristo. Isso. É Jesus. Eu tenho amigos que, cara, quando eu conhecia o viver, né, da vida da pessoa, cara, acho que tinha uma conduta muito mais séria do que eu. Sabe? Sim, em alguns dados, assim, algumas situações, cara, uma conduta muito mais séria do que eu, um temor maior pelas coisas de Deus do que eu tive. E isso vai servir de referência. E é católico? Mano, então, tô aprendendo contigo. É isso, né? Então isso a gente está falando, né, da questão, por exemplo, nós evangélicos, católicos, adventista, por exemplo, porque o cara não trabalha no sábado, eu vou criar uma confusão. Cara, ok, velho, nós dois estamos em Cristo, o central nós concordamos, isso serve para todas as outras áreas da minha vida. Amém. Então, por que eu vou criar uma confusão com a minha mulher se ela quer mudar o sofá de lugar?
Cara, bota o sofá na janela se ela quiser. Pra mim não tem problema nenhum, entendeu? Ah, mas ela quer fazer uma reforma. Esses dias a Silene queria fazer uma reforma lá em casa para mudar o gesso lá da sala. Eu falei, meu bem, isso aí vai ficar uns 30 dias nessa função e tu quer mesmo fazer e tal. Não, eu quero fazer porque tu vê que isso, aquilo. Cara, na boa, pra mim... Não ia mudar nada. Não mudava nada. Sim. Eu falei, amor, tranquilo. O que eu esperava é o seguinte, ó, vamos estabelecer um valor de investimento nessa tua reforma? Vamos. Tanto, tá bom pra ti? Não dá pra botar um pouquinho mais? Tá, deu uma negociadinha? Ok, então tá bom. A partir de agora, a partir daquele momento eu não falei mais nada. Ela sabia que ela tinha aquele valor à disposição, a gente negociou, no bom sentido, sim. Entendeu? Negociou. Agora, eu falei, amor, onde é que eu durmo? Entendeu? Ela, não, tu dorme, continua dormindo no nosso quarto. A gente vai transferir a sala e a cozinha pro espaço gourmet durante 25 dias pra gente ficar ali. Eu falei, tranquilo, beleza? Agora eu vou criar caso por causa disso, cara. E muitas vezes, cara, os casais se separam e depois não sabem por que se separaram. Porque tiveram uma briga por causa de uma toalha, cara. Os caras tiveram uma briga porque o outro deixou a geladeira aberta. E aí um dia se separaram. Eu tenho amigos meus, tem um amigo meu que um dia falou pra mim, falou, cara, se arrependimento me matasse eu tava morto, cara. Porque eu não sei por que eu me separei da minha primeira mulher. Ele falou assim, eu não sei. Eu sei que a briga foi muito feia, mas onde começou eu não sei exatamente. O final, ele estava distante do começo, ele falou. A gente entrou em outro assunto, puxou coisa do passado e tal. Mas o que levou ali, cara, era um negócio insignificante, assim, cara. Era a cor do sofá, entendeu, cara? Era um negócio, né? Então é isso, porque a gente muitas vezes quer ter razão, né? Eu vejo isso com os meus filhos, cara. Meus filhos, pô, o Murilo tá com 18 anos, né? Adolescente, cara, às vezes, mãe, não vou fazer tal coisa, eu chamo ele e falei, Mura, cara, não arruma problema pra nós. Aqui em casa quem manda primeiro é a mãe, depois a Manu, depois eu, depois tu. Falei, é isso. Acabou, velho, deixa assim, tá tudo de boa. Entendeu? Não vamos criar problema. Daí ele dá risada. Falei, pai, tu não tem jeito. Falei, cara, vamos olhar o nosso joguinho quietinho aqui. Entendeu? Olha o nosso joguinho quietinho, fazer a nossa aqui que tá tudo bem, cara. A mãezinha tá lá preparando uma janta, ó, espetacular pra gente, tá tudo de boa. Que maravilha. Então, cara, é isso. Eu escutei uma frase um dia, cara, que me chamou muita atenção. O cara falou assim, cara, a gente se leva muito a sério. E aquilo lá ficou martelando na minha cabeça muito tempo, sabe? Eu acho que às vezes o nosso problema é que a gente se leva a sério demais. A gente se acha muito empresário, sabe? A gente se acha muito espiritual. A gente se acha muito pai, muito líder, muito não sei o quê. Cara, e na verdade a gente não é nada disso. Sabe, a gente é um filho de Deus que está aqui enquanto Deus quiser que a gente esteja. A Bíblia diz que o homem, por mais poderoso que seja, ele não tem o poder de controlar a sua própria respiração. Então, cara, se eu não controlo a minha respiração, qual é o poder que eu tenho? Nenhum, cara. Nenhum. Fato, né? O poder tá nele. Fabinho, cara, a gente tem assunto aqui para horas e horas, eu tenho certeza disso, mas eu tenho uma agenda. E eu quero... O que faz hoje, né? Porque eu acho que é de tempos em tempos, né? Mas o que faz hoje o teu coração queimar, Fabinho? O que hoje tem queimado no teu coração? O que tu trata hoje? Não, a gente sabe, cara, acho que fica muito claro para todo mundo aqui, o zelo que tu tem pela tua casa, pela tua esposa, pelos teus filhos, o teu cuidado. Gente, realmente é exemplar esse cuidado que o Fabinho tem. Mas, em se tratando de ações, tá? De que tu tem feito, ou que tu vais fazer, o que está queimando no teu coração? Quais são os teus planos? Cara, o que queima no meu coração é impactar a vida das pessoas, em todas as áreas da minha vida. Então, perfeito. Vamos lá. Eu sou empresário. Então, eu preciso, diariamente na minha empresa, impactar a vida dos meus funcionários, dos meus colaboradores, dos meus parceiros de negócio, do meu sócio. Eu preciso impactar a vida dos meus clientes. Impactar, cara, com um bom testemunho. Impactar com eles enxergando Deus na minha vida. Impactar com sendo instrumento
de transformação na vida deles, impactar sendo instrumento de salvação, instrumento de que Deus possa me usar para que a salvação chegue na vida deles, na casa deles. Lá na ADEC, que é a nossa Academia do Empreendedor Cristão, eu preciso impactar a vida dos meus alunos, daqueles que são meus mentorados, de uma forma com que a vida deles sejam transformadas, porque eu só acredito em líder que transforma, eu não acredito em chefe, eu acredito em líder que transforma, em que opera na vida das pessoas, né? Eu preciso impactar os meus filhos para que o dia que eu partir daqui eles digam, pô, meu pai foi homem de Deus. Eu preciso impactar a vida da minha esposa para que ela possa ministrar outras mulheres, palestrante como ela é, mentora como ela é, escritora, e dizer assim, ó, eu vivo uma casa com paz, eu vivo um relacionamento com meu marido de paz, de amor, eu vivo um relacionamento com ele de parceria, de cumplicidade, de lealdade sobretudo, né? Então hoje o que queima no meu coração, Elisiário, é impactar a vida das pessoas, porque eu sei que eu impactando a vida das pessoas, porque a Bíblia diz, busque as coisas do reino e sua justiça, e o demais lhe será acrescentado. E eu sei que eu fazendo isso, todas as outras coisas no entorno, elas acontecem naturalmente. Então hoje, os meus negócios vão muito bem, obrigado. Em todas as áreas que eu atuo, vão muito bem, obrigado. A ADEC, ela é a menina dos meus olhos, porque a ADEC é o lugar onde eu realmente vejo, assim, de forma mais evidente, né, a mão de Deus através da minha vida, através da vida de quem participa comigo ali da ADEC. Eu vejo isso nas conexões, eu vejo isso na transformação dos meus mentorados, né? Tenho histórias incríveis, lindas, cara, de pessoas que chegaram para fazer uma mentoria comigo e trabalhavam em algo que não lhe dava alegria e nem dinheiro, e no final da mentoria fizeram transição de carreira e hoje são pessoas também prósperas financeiramente, são prósperas em relação à família, são felizes no que fazem, né? Gente que chegou para mim pensando em suicídio e hoje já está com a vida andando, sabe? E eu podendo dizer inclusive o seguinte, olha, além de Cristo tu precisa de um médico, que também é ferramenta de Cristo na Terra. Então, sabe, vai buscar, quando muitas pessoas dizem, não, isso é besteira, o cara com depressão e o cara dizendo, não, vamos orar aqui que vai passar. Não, cara, calma, tem uma coisa química também, e tudo que está aqui, a Bíblia nos fala que tudo, Deus criou tudo, então tudo é tudo. Inclusive a faculdade de medicina foi ali que criou os medicamentos, vem todo medicamento, por mais que seja manipulado, cara, ele vem da terra, velho. Ele vem das plantas, certo, de tudo que Deus criou, né? Então é isso, é o impactar as pessoas, é isso que queima no meu coração e que me move todos os dias, que me faz acordar de manhã e dizer, cara, vou em frente. Eu vou fazer um negócio com alguém, eu vou fazer uma reunião e saber que eu saí daquela reunião ali e eu deixei uma semente. Isso, acontece todos os dias comigo. Cara, todos os dias eu vou para uma reunião, eu vou para um novo negócio e eu saio de lá assim, pensando, cara, eu não precisei pregar para esse cara, mas eu sei que ele viu Cristo na minha vida. E muitas vezes tu tá fazendo uma reunião ali no final, já aconteceu comigo dezenas de vezes, de no final terminar a reunião a pessoa diz assim, cara, antes de tu ir embora, podemos falar de outro assunto? Cara, eu sei que tu é pastor. Ou antes, quando eu não era pastor, dizia, eu sei que tu é cristão, pô, vi no teu Instagram e tal, pô, tô vivendo um problema assim, assim, assado. Ou então chegar para uma reunião, ver que a pessoa não está bem e perguntar, irmão, antes de nós falar do business aqui, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tô vendo aí que tu não está bem. E o cara abriu o coração e eu dizer, cara, não vamos falar de negócio. Negócio a gente fala outro dia. Puxar o documento, puxar a apresentação que eu ia fazer e dizer, cara, isso aqui a gente vê depois. Vamos falar de ti, posso orar contigo? Sabe? E depois aquele negócio que eu ia levar, lá sei eu, cara, 2 horas para apresentar, numa próxima reunião, em 5 minutos está resolvido, ou não precisa nem a reunião, o cara me ligar e dizer assim, cara, manda a apresentação, ou então manda o contrato. Então, impactar a vida das pessoas é o que queima, o que me move todos os dias. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz em saber disso, Fabinho. Realmente eu vejo que os passos se movem justamente para essa direção. Sim. De impactar, de testemunhar, né, de priorizar. Né, você prioriza realmente o reino. Eu sou prova disso. Por quê? Estive na casa do cara para a gente falar de negócios, que era a ideia ali, né, conectar para negócio.
E negócio, acho que foi a única coisa que a gente não falou. A gente falou de testemunho, falamos de igreja, falamos das histórias do Espírito Santo, e no final oramos ali, o Espírito Santo se fez presente, calou no nosso coração. Realmente isso acho que deve ser incentivado e compartilhado, que as pessoas se movam para impactar. As pessoas, que eu digo, as pessoas de Deus, as pessoas que têm entendido o seu chamado, que têm entendido o seu propósito, se mova para impactar outras vidas. Se mova para deixar uma marca do céu, uma marca do reino. E a Bíblia diz assim, que nós seríamos não agentes, que nós seríamos não alguém que fizesse algo para o seu próprio prazer ou para a sua própria glória. A Bíblia fala que nós seríamos, Jesus diz, que nós seríamos testemunhas dele. E quando a gente é testemunha de Deus, a gente pode dizer, cara, o que tu está sentindo não é meu, é dele. Eu só sou alguém por onde ele uma ferramenta que ele usa, um instrumento por onde a graça e o poder dele passa. Não a mim, sim a ele. Amém, e eu acho que isso deve ser incentivado, Fabinho. Sabe, eu creio muito nisso. É nisso que deve ser investido. Hoje de manhã, quando eu abri um outro podcast, eu falei, a nossa empresa, a Cristão que Investe, as pessoas pensam que eu falo de negócios e de business e de dinheiro. Acho que isso é uma consequência de uma visão que Deus me deu, porque eu falo de investir em vida com Deus, em oração, investir na família, no posicionamento que o homem deve ter, no posicionamento que a esposa, que a mulher deve ter. E no momento que a gente está posicionado no que Deus tem para nós, que já está pré-estabelecido na palavra, o resto vai fluir dentro das habilidades que a gente vai desenvolver. Exatamente, cara. Exatamente. Dentro das habilidades. Quer ter dinheiro? O segredo é simples. Gasta menos do que tu ganha e procura ganhar mais do que tu tá ganhando. Acabou. Ponto. E aí, faz o quê? Investe com inteligência. E entrega o que tu promete. Exato. Cumpre com os teus votos. E entende o propósito. Parece não. É mais simples do que tu imagina. O difícil é tu conseguir conectar com tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala. Do que se queixa o homem? Das suas próprias decisões e escolhas. Fabinho, a gente está caminhando para o final aqui do podcast, bate-papo muito especial. Hoje, pastor em Canoas. Né? Começaram lá no hotel. Hoje estamos num prédio ali. Já estão no prédio ali. Como que está sendo essa movimentação? Como é que está sendo esse impacto aí na cidade? Conta para nós um pouquinho essa parte do reino, né? Do mover da igreja. Primeiro, como eu falei lá no começo do podcast, se alguém me dissesse há 15 anos atrás que eu seria pastor, eu ia falar, cara, tu tá maluco, né? Não tem a menor chance. Mas Deus me aproximou do pastor Evandro Viana, que é o pastor presidente, né, da Embaixada da Fé, nossa sede é lá em São Jerônimo. E o Evandro é meu amigo há muito tempo, né, cara? Um parceiraço. E aí um dia eu convidei ele para um daqueles cultos proféticos que eu faço lá em casa e tal. Certo. E ele foi... E voltou uns dias depois para tomar um café comigo. E ele falou, Fabinho, cara, eu precisava falar contigo. Aquele dia eu vim aqui no culto e ativou algo aqui diferente. Na quarta-feira lá na igreja sentiram também algo diferente. E eu sei que tem algo diferente sobre a tua vida. E eu queria caminhar contigo. Falei, cara, vamos caminhar junto. E achei assim um gesto de humildade gigante, porque eu não era pastor, ele era pastor. Mas ele queria caminhar comigo. E aí, foi comigo para Brasília, conectei ele com o Antunes, com o César, com a turma lá. E no terceiro dia de um treinamento que a gente estava dando junto, lá estava dando com o Antunes. Era o treinamento do Antunes, inclusive, que eu estava participando. Ele me chamou e falou, Fabinho, faz 3 dias que o Espírito Santo está me incomodando aqui, cara. Eu sei que tu está muito bem onde tu está, mas o Espírito Santo está me dizendo que eu preciso te falar que existe um lugar para o pastor Fabinho e para a pastora Silene lá na embaixada. E nós não éramos pastores. Sim. Todo mundo me chamava de pastor, mas não era pastor. E eu falava, cara, eu não sou pastor, eu sou evangelista. Chegou uma hora que eu cansei de falar. Então, tá, deixa assim. Não me auto-intitulava, óbvio, pastor. Sim. Falei, até chamei o meu pastor na época e falei, pastor Adalto, olha só, o pessoal está me chamando de pastor aí, não sou eu que estou dizendo e nem me intitulo dessa forma. Não, Fabinho, fica na paz. Te conheço suficientemente para saber que não tem problema. Mas daí a gente começou a conversar e tal, começamos a orar, e 1 ano depois, então, nós fomos lá para a embaixada, e nós, em março desse ano, nós assumimos, então, um culto nas quartas-feiras, né, onde a gente ministra nas quartas-feiras, onde a gente atende a igreja ali,
Mas nós temos um entendimento na embaixada que os pastores da embaixada, eles não são um pastor local, eles são um pastor da embaixada. Então eu posso estar congregando ali em Canoas, mas semana passada, domingo, eu preguei em Charqueadas. Certo. No domingo anterior eu preguei em São Jerônimo. Na semana retrasada, eu fui pregar na inauguração da nossa igreja nova de Nova Prata. Então, eu acabo circulando nas nossas igrejas todas. Certo. Então, nós temos um entendimento de que todos os pastores da embaixada, eles podem congregar num lugar, mas eles são pastores do corpo. Certo. Eles são pastores servindo. Mas eles são todos, ou existe um pastor que cuida daquele rebanho, que vai estar acompanhando? Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, eu fico na igreja de Canoas. Perfeito. O pastor Júnior na igreja Nova Prata, o pastor Diogo na igreja de São Jerônimo, o pastor Emanuel na igreja de Charqueados, cada um tem, o pastor Marcos de Lajeado, cada um está numa igreja. Perfeito. E o pastor Evandro é o pastor de todas as igrejas. Perfeito. Então, ele é o nosso pastor. Ele liga e diz, quarta-feira quem vai pregar isso sou eu. Amém, pastor? Bem. Venha. Quarta-feira é ele, não há discussão. Ele é o pastor de todas as igrejas. Mas eles também nos chamam e falam assim, Fabinho, domingo eu queria que tu pregasse lá em São Jerônimo. Como é que tá a tua agenda? Ou então a gente senta, que nesses almoços que a gente faz, ele pega a agenda dele, abre e fala, Fabinho, o pessoal tá sentindo falta de ti lá Charqueados, cara, faz horas que não aparece. Vamos ver a tua agenda aí, como é que... pastor, eu posso no dia tal, que nem agora ele falou, Fabinho, precisava voltar a Nova Prata, cara. O pessoal tá sentindo tua falta lá, que te querem lá, falar, quando é que tu pode? Deixa eu ver aqui, pastor. Pastor, tal dia. Legal, então tá, já posso marcar? Pode. Aí ele já marca lá, e cara, e a nossa igreja, assim, ó, é uma igreja muito organizada, o pastor Evandro é um grande líder, então ele, por exemplo, tem cuidado com a excelência, sabe? Quando eu chego lá em Nova Prata para pregar, cara, meu hotel tá reservado, cara. O lugar que a gente vai jantar depois tá tudo muito preparado. Às vezes ele pergunta, Fabinho, se estiver muito cansado, cara, eu mando um carro te pegar aí e te levar. Não, pastor, ficar na paz. Ele fala, não, nós temos que cuidar dos nossos ativos, ele fala. Então, cara, isso é muito lindo. Então, eu e a Silene, a gente está tendo uma experiência incrível, incrível mesmo, né? A Silene é uma mentora de mulheres, ela discipula muita gente, também cuida de muita gente. Então, essa experiência, né, que ainda não fechou um ano de pastorear, tem sido algo maravilhoso na nossa vida. Amém, que maravilha, Fabinho. E tu falaste, Fabinho, acho que pra gente poder concluir, que eu acho que é importante, da ADEC, Meninas dos Teus Olhos, né? A gente tá aí no mês de outubro, chegamos em outubro, gente, e tá aí, menos de 90 dias pro final do ano. O que tem de movimento ainda da ADEC para acontecer, né, de treinamentos que a gente pode deixar aqui registrado para as pessoas poderem ficar programadas, antenadas, né, para isso, assim. Gente, eu já participei, acho que de 2 ou 3 treinamentos já com o Fabinho, oriundos da ADEC, e posso falar para vocês, assim, é uma ativação da parte de Deus muito forte, existe um momento espiritual muito forte, mas também existe muito conhecimento e vamos dizer assim, um acompanhamento intencional para que as pessoas, de forma consciente, porque nem tudo precisa de oração, muitas coisas precisam de uma conversa direcionada, né? De uma conversa com muita intenção que vem da raiz. Que raiz é essa, Zé? A raiz do evangelho, a raiz da palavra, a raiz dos princípios de Deus. E quando isso é feito, não importa a tua religião, pessoas aceitaram a Cristo já nesses treinamentos. O último que eu tive, que foi aqui em Canoas, eu vi pessoas aceitando Jesus. E eu acho que isso é fantástico para as pessoas poderem conhecer e conectar com Jesus de uma forma diferente. E o Fabinho vai estar compartilhando. Fabinho, como é que vai ser daqui até o final do ano? O que tem de próximas datas? Cara, tem bastante coisa, assim. Primeiro que agora, 21 de outubro, a gente tem o Casais de Empreendedores. Perfeito. Né? Que é o último Casais de Empreendedores deste ano. A gente vai ter mais um treinamento plano ainda, mas que a data não está 100% definida. Certo. A gente não ia fazer mais nada esse ano, mais nada. Mas porque eu tenho grupos de mentoria que eu preciso cumprir até o final do ano e com essa agenda puxada, né, não queria colocar mais nada. Mas tem uma demanda grande de pessoas com reserva, inclusive, para um novo treinamento. Então a gente vai fazer mais um plano. O ano que vem nós temos já marcado para o segundo final de semana de março,
no Hotel Intercity em Canoas o Improváveis, que era sempre em Gramado. Então a gente vai inverter esse ano. Certo. Improváveis é em Canoas, no segundo final de semana de março. Fazem sempre 2 no ano? Na verdade fazíamos 2, mas agora a gente vai fazer um Improvável e um Rugido. Certo. Né? De novo, em função de agenda. Acho que esse ano teve 2 Improváveis. Teve 2 Improváveis e um Rugido. Perfeito. A gente vai fazer o ano que vem um Improvável, no segundo final de semana de março, que era em Gramado, então agora em Canoas. E o Rugido Leão, que foi Canoas esse ano, vai ser em Gramado, no segundo final de semana de julho. São 2 dias de imersão, tanto Improváveis quanto Rugido. Nos dias 23 e 24 de fevereiro, no começo do ano, a DEC está me enviando para Orlando, porque eu vou participar, vou ser um dos palestrantes, e nós somos um dos organizadores do Voz, que é um evento que acontece, uma imersão de 2 dias, que acontece dentro da Universidade Cristã de Orlando, né, com outras entidades, assim como a DEC. A Jocum é uma das organizadoras disso. O missionário da Jocum para a área de finanças, o Tony, ele é um brasileiro que está lá radicado. Ele foi missionário no México, missionário na China e tal. Certo. Ele está lá em Orlando, então ia ser em Dallas, trouxeram para Orlando em função dele, né? Depois a gente sai dali, a gente vai dar 2 treinamentos em Boston e 2 em Nova York. Então, o mês de fevereiro. Tudo isso em fevereiro. Tudo isso em fevereiro, comecinho de março. Certo. Volto de lá e daí venho para o Improváveis, né? A gente vai fazer 20 mini imersões o ano que vem. Essas mini imersões, elas são em igrejas. Então a gente fez um piloto esse ano na Manancial Church, lá de São Leopoldo, e o ano que vem nós vamos fazer 20 mini imersões. Então nessas mini imersões ou se reúne a convenção de igrejas num lugar só, ou igrejas independentes, 4, 5 igrejas vão se reunir para fazer também. Então, cara, tem muita coisa bacana acontecendo no ano que vem, tem livro novo chegando. Quando é que vai ser o lançamento do livro? Cara, provavelmente seja no Improváveis de Gramado. Eu faço o lançamento do novo livro. Do Improváveis de Canoas. Perfeito. Que eu nunca vi alguém fazer certo dar errado. E a Silene também vai lançar um livro novo ano que vem, que ela já está escrevendo, que chama... deu um branco agora, Mano, deu um branco. É um livro da pastora, e eu vou ser sincero, lê o testemunho. O De Repente de Deus é o nome do livro. O livro De Repente de Deus. E o primeiro que ela escreveu? Ontem Eu Te Vi. Ontem Eu Te Vi, fantástico. Minha esposa chorou vendo esse livro ali. Top demais, assim. Eu não li, eu tô pegando o testemunho da patroa, porque eu vi que impactou ela. O Fabinho me deu de presente, né? E deu um pra mim, o dele, que eu li, que é fora do comum, né? Muito bom mesmo, chaves do sucesso ali, coisas, insights poderosos. O dela eu dei pra patroa. A patroa leu, assim, às 2 noites, às vezes eu cheguei tarde em casa do trabalho, assim, a patroa tava lendo ali, e as lágrimas correndo, eu disse, é bom o livro. Ela, o que tu acha? O que tu acha? Foi muito bom. Então vai vir um outro, De Repente de Deus. E aí já viu tudo, né? E o pessoal pode conhecer melhor a DEC e a gente também, o que a gente tá fazendo, tanto eu quanto a Silene, no Instagram. O meu @Fabinho Vargas Oficial, e o da Silene, @Silene Von Groll. Silene com um C, né? Von Groll, da mesma forma que se fala. Maravilha. Fabinho, deixa um recado para os nossos espectadores aí, o pessoal que tem acompanhado a Cristão que Investe, algo que o Senhor queimou no teu coração aí, fica à vontade. Cara, o que eu tenho para dizer pro povo que está em casa, primeiro, quero agradecer meu querido amigo pelo convite para estar aqui, e vocês por nos acompanhar até agora. Com a própria palavra de Deus, busque as coisas do reino, e as demais lhe serão acrescentadas. O mundo é dividido entre natural e sobrenatural. O que é sobrenatural, Deus vai fazer, não tenha dúvida disso. Agora, o que tu precisa saber é aquilo que for do campo natural, se tu está disposto a pagar um preço, a dormir pouco, trabalhar muito, se qualificar, buscar os melhores mentores, ir atrás de oportunidades. Se tu estiver disposto a fazer a tua parte, tenha convicção de que Deus não vai falhar na parte dele. Para resumir, o que calou no meu coração, que foi muito forte. 2 formas o mundo é dividido, natural e sobrenatural. O sobrenatural é de Deus, o natural é contigo, cara. Acorda e vamos fazer acontecer. Fabinho. Valeu, mano. Satisfação, cara. Obrigadão por estar junto aí. Foi fantástico demais esse bate-papo. Você,
clica, compartilha, segue, compartilha esse podcast, que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, porque o testemunho aqui e o que esse homem carrega de divisas, né? E divisas significam pessoas que conseguem cumprir com suas responsabilidades e atingiram objetivos que o ser humano comum, não é que ele não consiga, na maioria das vezes ele não quer. Fabinho quer, consegue, traça novos planos e acaba chegando lá. E isso é inspiração para a minha vida e para a vida de todo mundo. Cristão que investe, investindo num bom podcast para te trazer uma mensagem de transformação, ativação e abençoadora para a tua vida. Até o próximo podcast, gente. Tamo junto!